Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto do Deuteronômio, que proclamamos na primeira leitura, nos apresenta Deus como Ele é Pai. Mostra um Deus com afeto de pai e bem próximo do que um pai e uma mãe têm pelos seus filhos. E veja, como um pai que vai aconselhar o filho, como aquele pai que chega para o filho que está adentrando em caminhos errados, o pai que vai lá, chama o filho, conversa, o pai e a mãe, e aconselha. E como um pai vai apresentando ao filho os caminhos existentes, mostrando esse é o caminho certo, esse é o errado, e mostrando não só os caminhos, mas mostrando a consequência. Se você escolher esse caminho, vai acontecer isso. Se você escolher esse, a consequência será essa. Então nos mostra Deus como esse pai que vai direcionando os seus filhos, conforme o caminho da salvação que Ele tem para todos nós. Se obedecerdes aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos, guardando os mandamentos, suas leis e decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. O Senhor foi apresentando, se obedecerdes, se amar de todo o coração, se seguir os caminhos que eu te proponho, guardando todos os mandamentos que eu te ensinei, suas leis, decretos, tu viverás. Tua vida e tua descendência será abençoada. Se, porém, o teu coração se desviar, não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e servires, eu vos anuncio hoje, que certamente perecereis. Veja bem, Deus, Ele nunca vai nos deixar andar num caminho errado, sabendo que nós estamos errados. Ele sempre vai nos mostrar que nós estamos errados. E isso, como é que Deus nos alerta? A nossa consciência moral. Deus é maravilhoso. Sempre antes de nós entrarmos num caminho errado, sempre antes de adentrarmos em algo que vai nos levar à perdição, esse dom maravilhoso que Deus nos deu, e ainda mais o Espírito Santo, Ele sempre vai nos alertar essa nossa consciência, a nossa razão. Porque muitas vezes nós somos levados pelo coração apenas. E o coração é sentimento. Às vezes nós somos levados pelo sentimento e vamos nos adentrando em caminhos errados. Mas graças a Deus, Ele nos dá esse dom maravilhoso. E ainda mais o Espírito, que sempre vai nos alertar, sempre, lembre-se disso. Quando você estiver prestes a cair num pecado, a entrar no caminho errado, lembre-se e você vai perceber que sempre o Espírito Santo vai nos alertar. É caminho errado, está errado, não vai por aí. Isso é Deus como um pai nos alertando.
Isso é Deus como um pai não querendo que o seu filho se perca. Quantos filhos quebram a cara porque não seguem os conselhos dos pais, não é verdade? Isso a gente vê sempre. Quantos filhos quebram a cara porque não seguem os conselhos dos pais? E muitos ainda assim mesmo não insistem em permanecer no erro e não aceitar os conselhos dos pais e acabam destruindo a vida. Muitos só compreendem que os pais estão certos quando se tornam pais, pai ou mãe. E aí, por serem pais e mães e terem filhos, aí eles começam a entender, nossa, se eu soubesse, tinha escutado o conselho de meu pai e de minha mãe antes. Só que só vai aprender quando quebra a cara, né? Mas nós devemos, antes de quebrar a cara, antes de corrermos o risco de perder a salvação, escutar os conselhos desse Deus que é Pai. Deus nos avisa, Deus nos alerta, mas Ele nunca vai nos obrigar a seguir os seus caminhos. Mas Ele quer que nós o sigamos por amor. Que nós desejemos estar na presença dEle por amor, seguir os seus caminhos por amor, observar os seus preceitos e mandamentos por amor, e não por peso, e não por obrigação. Por obrigação não vai valer de nada. Nós nunca conseguiremos alcançar as promessas do alto, a salvação, se nós seguirmos por obrigação, como um peso, como um fardo. Mas como um pai, Ele vai direcionando para que nós busquemos aquele caminho por amor. Sentimento, razão também. Razão e sentimento. Todo o nosso ser. Por isso Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a força da tua vida. Deus quer que nós o amemos por inteiro, corpo e alma, com tudo que nós temos. Como Deus é Pai e deseja o bem, Ele quer a nossa felicidade, por mais que Ele não nos obrigue, Ele vai como que quase implorando, sabe? Quase implorando para que o filho aceite o caminho que Ele oferece. Ele não obriga, porque Ele nos deu a liberdade. E liberdade e amor andam juntos. Mas Ele vai como que quase apelar para nós. Escolhe a vida, não escolhe a morte. E aí no final dessa primeira leitura Ele diz, tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós. É como o Pai dizendo, olha, eu estou falando, todos estão como testemunha. De que propus a vida e a morte, de que apresentei todos os caminhos. O caminho que leva à vida, o caminho que leva à morte. O caminho que leva à bênção, o caminho que leva à maldição. E Ele diz, escolhe, pois, a vida para que vivas. Veja, é como que é um imperativo aqui, Deus exorta com uma exclamação aí, escolhe, pois, a vida para que vivas, senão morrerás. Apresenta, mas como que implora, filho, escolhe esse, para que vivas, para que tenha felicidade. Veja, todo esse povo que Deus, por meio de Moisés, na primeira leitura, Deus apresentando todos esses caminho do bem, o caminho do mal, o caminho que leva à salvação e à perdição, todo esse povo que foi apresentado tudo isso, não entrou na terra prometida, porque era um povo que cabeça dura, que Deus mostrava o caminho certo e buscava o caminho errado, não obedeciam a Deus. E lá nas águas de Meriba, como em algumas celebrações anteriores nós lemos essa passagem, Deus falou contra esse povo de cabeça dura. Não entrarão na terra prometida. E não entraram. Quem entrou na terra prometida? A geração seguinte, os filhos dessas pessoas. Os filhos desses pais que não seguiram os conselhos de Deus. Veja, Deus prometeu uma terra, Canaã, uma terra que passa, terra geográfica, física. Deus nos propõe uma terra não física, mas uma terra eterna. Deus propôs àquelas pessoas uma terra que passa, Canaã, a terra prometida, que eles conquistaram depois, a outra descendência, mas uma terra que passará. Deus nos propõe uma terra que não passa, a terra eterna, a Jerusalém celeste, a Canaã celeste, essa que é a promessa dele eternamente para nós.
aquele povo perdeu uma terra que se esvai, que passa. Nós corremos o risco de perder essa terra que não passa, que é eterna, e nós podemos correr o risco de perder a eternidade. No Salmo, o salmista continua com conselhos de pai. Primeira estrofe: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Veja, aqui é como aquele pai que chega para o filho: filho, não anda com aquelas pessoas que estão te levando ao erro. Não é bem assim, pai e mãe? Acho que é, eu não sou pai e mãe, mas eu tenho pai e mãe. E meus pais já me aconselharam. E eu vi aconselhando meus irmãos. E pai é assim, vai aconselhar. E é como que chega, filho, aqui: não anda com aquelas pessoas, filho. Estão te levando para a droga, estão te levando para a perdição. E vai aconselhando o filho, e vai aconselhando a não frequentar aqueles lugares. Filho, não vai para aquele lugar, não vai para aquela festa, não vai para aquele ambiente, aquilo vai te levar à perdição. Muitas pessoas insistem em colocar desculpas nisso tudo, né? De que, não, Jesus andava com os pecadores, Jesus andava com as prostitutas, Jesus andava com os publicanos, com os cobradores de impostos. Então não tem nada andar nesses ambientes, andar com pessoas. Cuidado. Quem era Jesus? O chamado médico dos médicos. O médico não vai até o doente para ficar doente. Por isso o médico às vezes usa aquela máscara, né? No atendimento, às vezes ele bota a máscara porque ele não quer ficar doente também. E o médico não vai até o doente para dizer: não, continua doente. Mas a minha receita, o meu remédio. Não precisa. Não. O médico dos médicos, ele vai até o doente para curar. O nome de Jesus significa Deus salva. O Salvador, o Deus que salva, não vai àquele que precisa de salvação para deixar ele na perdição. O Deus que salva, Jesus, ele vai para salvar. Por isso Jesus andava com os cobradores de impostos para tirar para que eles deixassem de ser ladrões. Deus andava com os publicanos para que eles se convertessem e saíssem do pecado. Deus andava com as prostitutas para mostrar um caminho de conversão, para sair da conversão, com a adúltera para sair do adultério. E Deus, como um pai, nesse dia hoje, Ele também chama nós como filhos e diz: filho, sai da vida errada. Para de andar nesse caminho que está te levando à perdição. Para de andar com essas pessoas que estão te causando a perdição. O Senhor chama como um pai, olha nos nossos olhos e diz: filho, eu te amo. Eu não quero a tua perdição. Segue os meus conselhos. Meus irmãos, a igreja sempre vai nos ajudar. Se você está no caminho errado, busca a igreja. Busca, sempre vai ter um padre ali no confessionário, um atendimento espiritual, vão ter pessoas à frente da comunidade ali que podem te ajudar. Tem casais que estão ali num grupo de casais que podem te ajudar. Então busca. O problema se agrava quando aqueles que estão à frente, que Deus os constituiu para indicar o caminho certo, porque Deus se usa de pessoas também para usar dessa paternidade, para indicar o caminho certo, mas às vezes se agrava quando esses que são chamados por Deus para indicar o caminho como pai, indicam o caminho errado. E começa a dizer: não, tudo bem, não precisa sair desse caminho, Deus te ama, Deus conhece o teu coração, seja feliz, e vai indicando caminhos paralelos, caminhos que vão indicar a perdição. Claro, essas pessoas vão prestar conta diante de Deus, mas nós somos chamados a escolher o caminho certo. Como eu disse, por mais que alguém te aconselhe errado, lembra-te que Deus, que é Pai, fala a nossa consciência moral. Sempre antes. Por mais que alguém te indique o caminho errado, lembre-se, Deus fala na nossa consciência. E Jesus no Evangelho, Ele nos apresenta um conselho. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará.
Veja, aqueles que querem seguir o caminho de Jesus, Jesus nos apresenta um caminho de abnegação, de sofrimento, de renúncia, de morte, de cruz. Todo esse tempo da Quaresma nós vamos nos preparar para a paixão, que se firma na cruz de Cristo. Mas, claro, para muitas pessoas que não conhecem a Jesus, não tiveram uma experiência, parece que isso tudo é assustador. Abnegação, cruz, morte, sofrimento, renúncia. Calma. O caminho que nos leva à vida eterna se torna, às vezes, sofrimento, abnegação, renúncia, porque o mundo que não quer se enquadrar ao que Deus pede, vai perseguir aqueles que buscam o caminho certo. E se torna, às vezes, sofrimento por causa do ódio do mundo por aqueles que querem permanecer no caminho certo. Então, lembre-se, só que esse caminho de cruz não é um caminho que vai gerar tristeza, vai gerar felicidade. E só entenderão aqueles que entenderam o amor de Deus. Aqueles que provaram desse amor de um Deus que é Pai. E vão provar desse Pai que abraça o Filho e o Filho sente amado pelo Pai. Por mais que o mundo vai te perseguir, por mais que o mundo vai te obrigar a renunciar a muitas coisas, por mais que teremos que carregar a cruz como Cristo carregou. Lembre-se, o caminho que Deus nos propõe não é um caminho de tristeza, mas um caminho de felicidade. Por mais que aparentemente seja um caminho de dor. Mas aparentemente porque o mundo prega tudo diferente. Então, meus irmãos, que hoje o Espírito Santo, esse dom que Deus nos deu e que nós somos templos, que o Espírito Santo possa sempre nos direcionar. Mas mais do que isso, Ele já nos direciona, mas que Ele nos faça entender e sempre compreender o caminho certo e o caminho errado. E mais do que isso, lembrar das consequências que nós teremos se escolher um ou se escolher outro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.